Olá, hoje falaremos um pouco sobre os distúrbios hipertensivos específicos da gravidez. A começar, esses distúrbios são um conjunto de condições nas quais vão se revelar uma síndrome hipertensiva que normalmente começa a partir da 20ª semana, se caracterizando como a principal causa de morte materna no Brasil, nas quais 10% das gestações vão evoluir com esses distúrbios, sendo 90% dessas 10% depois da semana 34 e 10% delas vão aparecer antes, sendo essas 10% que aparecem antes da semana 34 um grupo mais grave desses distúrbios. Na fisiopatologia, nós temos que aproximadamente na 20ª semana de gestação deveria ocorrer uma dilatação da artéria uterina para aumentar o fluxo placentário. Todavia, na ausência desse fenômeno, vai ocorrer uma isquemia placentária e posterior lesão endotelial. E com essa lesão endotelial, haverá um descontrole na produção de agentes vasoativos, vasodilatadores, vasoconstritores, coagulantes, que vai gerar um espasmo arteriolar e um aumento da permeabilidade vascular. E nós temos muitos fatores de risco para o desenvolvimento desses distúrbios, entre eles temos primiparidade, grande intervalo interparto, raça negra, história familiar, doença do colágeno, vasculopatas, gestação múltipla, entre outros. E dentro desses distúrbios, nós temos a pré-eclâmpsia, que vai ser a hipertensão e proteinúria que vão surgir após as 20 semanas de gestação em gestantes previamente normotensas. Temos a pré-eclâmpsia superajuntada, que vai ser o surgimento de proteinúria em gestantes que já apresentavam hipertensão arterial crônica. Temos a própria eclâmpsia, que vai ser uma evolução da pré-eclâmpsia com convulsão tônico-clônica, 50% antes do parto, 25% durante o parto e 25% no puerpério. E temos a hipertensão arterial gestacional, que vai ser uma nova hipertensão, ou seja, em pacientes que não apresentavam hipertensão crônica antes da gestação, sem sinal de pré-eclâmpsia e que tende a se redimir algumas semanas após o parto. O quadro clínico, nós temos uma hipertensão arterial associada a alguns dos seguintes achados. Por exemplo, uma lesão renal derivada de uma menor perfusão renal que pode evoluir para uma necrose tubular aguda, sendo a glomerulonodoteliose capilar uma lesão característica da pré-eclâmpsia que por muito tempo foi considerado um achado patognomônico da mesma. Entre alguns marcadores dessa lesão renal, nós temos o aumento da creatinina, aumento da proteinúria não seletiva, aumento de ácido úrico e ureia, associados a um menor débito urinário. Já a nível hepático, nós vamos ter uma elevação das transaminases, com uma necrose periportal hemorrágica que pode levar a uma dor em barra. Nós temos um epônimo para isso, sendo a dor de Chaucier. Essa hipertensão arterial também pode estar associada a sintomas neurológicos, como convulsões, no caso de uma eclâmpsia, sintomas hematológicos, o principal é a trombocitopenia, derivada de um aumento de atividade de coagulação, além de sintomas placentários, como o infarto placentário e o crescimento uterino restrito. Dentre os critérios diagnósticos, nós temos duas medições aferidas em um período mínimo de 4 horas e máximo de 7 dias da pressão arterial acima de 140 por 90 mm de mercúrio. Temos a proteinúria não seletiva acima de 300 mg por 24 horas, ou então, uma forma mais rápida de se medir, a proteína de fita acima de uma cruz, ou então a relação proteína-creatinina urinária acima de 0,3. Já o edema, que já foi um critério diagnóstico, não é mais, devido ao fato de algumas gestantes fisiologicamente apresentarem, em certo grau, o edema, então ele não acaba não sendo de tanta utilidade assim, apesar de aparecer muito na pré-eclâmpsia devido ao aumento da permeabilidade vascular. E diferenciar uma pré-eclâmpsia de uma hipertensão arterial crônica nem sempre é uma coisa fácil de se fazer. Primeiro porque algumas gestantes podem apresentar, mesmo antes da gestação, uma hipertensão arterial com uma lesão renal hipertensiva, caracterizando a proteinúria, ou mesmo a proteinúria também pode não ter aparecido, que ela aparece geralmente sendo um sinal tardio de pré-eclâmpsia. Então pode não ter aparecido ainda, mas a pessoa apresentar alguns outros sinais dessa pré-eclâmpsia. Classicamente,
um aumento do ácido úrico acima de 6 mg por decilitro, diminuição da estrombina 3 para menor que 70%, uma hipocalciúria menor que 100 mg em 24 horas, associada a uma fundoscopia com edema de retina e espasmo arteriolar, fala a favor de uma pré-eclâmpsia, coisas que não acontecem em uma hipertensão arterial crônica. Então, a gente também deve se atentar para esses outros 4 fatores. Quadro de pré-eclâmpsia. Nós temos alguns sinais de gravidade, por exemplo, pressão arterial acima de 160 por 110 milímetros de mercúrio, proteinúria acima de 2 gramas por 24 horas, ou uma proteína de fita acima de 3 cruzes, creatinina acima de 1,3 mg por decilitro, um débito urinário reduzido para abaixo de 400 ml por 24 horas, um edema agudo de pulmão derivado do aumento da permeabilidade vascular induzida na pré-eclâmpsia, além de sinais de iminência de eclâmpsia, que são alguns distúrbios cerebrais, como cefaleia, torpor, distúrbios visuais mais frequentes, escotoma, diplopia, amarose, a dor de Chaucier, aquela dor em epicôndrio direito, aquela dor em barra, além de exacerbação dos reflexos tendinosos. Além deles, nós também temos a síndrome HELP, que nós falaremos mais para frente. E essa síndrome é uma síndrome de etiologia desconhecida que pode se manifestar tanto antes quanto após o parto, estando associada a uma maior morbimortalidade materno-fetal. Ela é caracterizada por uma intensa hemólise que é revelada pela LDH acima de 600 unidades por litro, bilirrubina total acima de 1,2 mg por decilitro ou a presença de esquizócitos. Além disso, as transaminases vão quase dobrar, por exemplo, a TGO chegando a 70 e uma plaquetopenia abaixo de 100 mil. E o tratamento definitivo, por se tratar de um problema placentário, é o parto, porém há como adiar a data que o parto ocorrerá para diminuir a prematuridade com que o bebê nascerá, desde que se estabilize a clínica da mãe, principalmente com alvo pressórico em torno de 155 a 105 milímetros de mercúrio e administrando corticoide para a mesma. E no caso de uma pré-eclâmpsia leve ou uma hipertensão arterial gestacional, a conduta será mais expectante, mais conservadora, possuindo um segmento ambulatorial e o parto sendo definido para a semana 37, não valendo a pena postergar a data do mesmo. É importante também notarmos que, apesar dessas gestantes possuírem hipertensão, elas não devem ser tratadas com um antihipertensivo, tendo visto que elas já estão dentro do alvo pressórico de enquadros de pré-eclâmpsia. Lembrando que os alvos pressóricos são em torno de 155 a 105 milímetros de mercúrio, e se uma gestante apresentar pressão acima de 160 por 110, ela já é uma pré-eclâmpsia grave, ou seja, pré-eclâmpsia leve e hipertensão gestacional já apresentam o controle de seus níveis pressóricos. Já no caso de uma pré-eclâmpsia grave, que é uma pré-eclâmpsia com aqueles sinais de gravidade que nós vimos, a conduta será uma internação com sulfato de magnésio para prevenir as convulsões, mais um antihipertensivo associado. Como nós veremos mais para frente, esse antihipertensivo será geralmente metildopa ou então um bloqueador de canal de cálcio. Ou então, para casos de crise hipertensivas, esse antihipertensivo normalmente será a hidralazina. O parto geralmente não é mais na semana 37, sim na semana 34, podendo ser feito antes, associado a corticoide, caso o quadro materno ou fetal não esteja um quadro estável. Caso esteja estável, a gente consegue segurar o parto até a semana 34 para reduzir a prematuridade do bebê. E no caso de uma evolução com crise convulsiva, a paciente deverá permanecer em decúbito lateral esquerdo para diminuir a pressão aorta-cava, deverá ser administrado sulfato de magnésio, que tanto previne quanto trata a convulsão, derivado de pré-eclâmpsia, claro, administração de oxigênio, hidralazina para controle pressório, protetor oral para evitar que a paciente morda a própria língua e estabilização do quadro com posterior interrupção da gravidez. Quando nós falamos de sulfato de magnésio, nós temos que o nível terapêutico dele, a magnesemia,
deve ficar entre 4 a 7 miliequivalentes por litro e deve evitar que ele se associe com bloqueadores de canais de cálcio. E sob a administração do sulfato de magnésio, deve ocorrer uma monitorização do débito urinário para que se evite riscos de intoxicação por magnésio, tendo em vista que ele é eliminado por via renal. Então, se o paciente apresentar um débito urinário menor que 25 ml por hora, deve-se fazer um ajuste de dose de magnésio. O principal efeito colateral que ele apresenta é o rubor, e em quadros de intoxicação, nós vamos ter progressivamente uma ausência do reflexo patelar, seguida de uma frequência respiratória para baixo de 16 para 12 RPM, seguida de uma parada cardíaca. Então, é importante que sempre que se administre sulfato de magnésio, se tenha à disposição o antídoto, que é o gluconato de cálcio. E uma contraindicação para sulfato de magnésio são pacientes que possuem miastenia grave. E com relação às drogas utilizadas para o manejo antihipertensivo na gravidez, nós temos que, em crise hipertensiva, o principal utilizado é a hidralazina. Para o tratamento crônico, será a metildopa com bloqueadores de canais de cálcio. E deve-se evitar o uso de diuréticos, o uso de beta-bloqueadores e está contraindicado absolutamente a utilização de IECAs. Para casos refratários ao tratamento com metildopa, por exemplo, ou com hidralazina, deverá ser usado diazóxidos ou nitroprusiato de sódio, o último tendo risco de intoxicação fetal por cianeto.